E aí, beleza? Rodney aqui, e eu estava lendo um trecho da obra Alicia Kinger e a Vida Invertida quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo e abordar sobre alguns elementos que estão escondidos por trás da capa desta obra. Então vamos abordar estes elementos e discutir um pouquinho o que cada um representa, por que eles estão colocados ali, qual que é a ideia de apresentação da obra por meio desta capa. Vamos lá! Bom, já para começar, o primeiro item que eu quero abordar é sobre a fonte. Esta fonte utilizada, eu gosto muito dela, não é uma fonte clássica e a ideia é ela representar um aspecto mais inovador, assim como um aspecto mais futurista, uma ideia de uma fonte não tão vista pelas pessoas, não é uma fonte que as pessoas costumam ver não é uma fonte que as pessoas costumam ver e ela tem esse aspecto mais, ela é meio retangular, parece, as letras é um pouquinho mais retangular, traz esse aspecto inovador, essa questão de que eu gostaria de trazer algo mais futurista, uma forma diferente de abordar, visualmente falando, a escrita. Outro item interessante dessa capa é sobre a parte colorida, em que nós temos aqui então uma espécie de arco-íris, são várias cores e elas estão representando aqui um arco-íris, ou seja, cores diversas, e existe um sentido, qual na verdade? É da mão da personagem da Alicia, no caso, até o canto ali da capa, ou é do canto para a mão? Essa é uma dúvida que pode ser questionada, pode ser pensada numa análise, numa pessoa que está olhando ali para esta capa. E ao longo da obra, ao longo da leitura, essa pergunta indiretamente é respondida. E não precisa se preocupar não é muito lá na frente da obra. Não, logo no começo você já vai entender qual que é o sentido desse fluxo, qual que é a ordem, da onde que vai, qual que é o ponto inicial e o ponto final. Isso também já é abordado logo ali nos primeiros capítulos da obra. Mais um aspecto relevante nesta capa é sobre a própria Alicia Kinger. Então ela está ali, os cabelos ao vento. A gente consegue perceber que ela também tem uma espécie de uma franja ali pela silhueta. Não conseguimos ver exatamente o tipo de roupa que ela está usando. Então isso sugere que ela está usando uma roupa atlética, como se fosse uma segunda pele. Até mesmo o próprio calçado a gente não consegue identificar, mas sabemos que é um calçado porque não tem como ver os dedos dos pés. E tem alguns detalhes importantes nessa silhueta. O primeiro que eu gostaria de abordar é o cabelo. Sugere, obviamente, da forma como está o movimento, ela está em corrida. Tem como saber se é muito rápido ou mais lento, mas ela está em movimento. E de acordo com o balançar dos cabelos, talvez seja algo urgente, alguma coisa está acontecendo, então ela está em corrida. E isso é um aspecto bem importante porque aborda uma ideia, sugere uma situação de talvez perigo, talvez uma necessidade de resolver algo, talvez um caminho a seguir e que precisa ser alcançado, o objetivo tem que ser alcançado de forma rápida. Então existe uma velocidade para essas coisas. E tudo isso a gente pode englobar como se fosse uma aventura. A ideia deste movimento da personagem está no sentido de aventura. Por algum motivo ela está em movimento, o cabelo está bem ao vento e ela está em movimento de corrida. Então tudo isso representa uma aventura. Quem já começou a ler a obra já percebeu o que mais acontece com a personagem é essa questão de aventura. Ela está sempre em movimento em busca de alguma coisa, que eu não vou dizer o que para não atrapalhar a leitura das pessoas que ainda não leram. Mas esse aspecto de movimento ele é muito presente na obra. Dentro da própria imagem da Alicia tem dois aspectos bem importantes e esses eles são, vou dizer como se fosse pontos extra para vocês poderem analisar, porque provavelmente vocês não perceberam. Ou melhor, perceberam, mas não vão captar a ideia de imediato. Então talvez com a minha dica você possa pescar essa ideia. A primeira é que tem um caminhão passando.
meu ônibus da escola. A primeira ideia é sobre a mão. Então veja que na silhueta da Alicia King, a mão que está à frente é a mão esquerda. E a mão esquerda, ela está carregada de detalhes.